Todos nós sabemos que Vegapunk é um gênio absoluto da ciência do mundo de One Piece, e graças a ele e à ciência, o governo mundial deu passos significativos para o controle total do mundo. E agora parece que ele já não é mais útil, e ordens foram enviadas a CP0 para que a sua morte seja certa. Mas e se eu te disser que por conta dessa ordem, e de todos os seus feitos, podemos descobrir não só a origem da sua genialidade, como também a verdadeira intenção do governo mundial? Essa é uma história antiga, tão antiga quanto um reino perdido. Eu sou o Léo, você tá no canal Supernovas e hoje vamos falar sobre um dos segredos ocultos por trás da ciência do mundo de One Piece. Primeiramente, precisamos falar e destacar a genialidade do velho cientista. Além do conhecimento e compreensão incomparáveis em todos os campos da ciência, desde a tecnologia militar até a biologia, como visto pelo Franky, ele mostra ter uma mente avançada pelo menos 5 anos à frente do seu tempo, como também é dito no próprio mangá. Porém, vamos explorar a origem do Vegapunk na sua terra natal, o lugar onde Franky foi enviado no período do time skip, o mesmo lugar onde Franky descobriu muito da sua ciência e das suas invenções. Aparentemente, desde a sua juventude, Vegapunk era um prodígio, mas não tinha os recursos e os materiais necessários para desenvolver tudo aquilo que ele queria criar, mas isso não deve ter feito ele parar de teorizar ou criar ideias para desenvolver tanto ciborgues quanto armas e lasers e por aí vai, todas as ciências que a gente sabe que ele faz hoje. Isso fica óbvio, já que Franky aprendeu e reproduziu diversas das suas tecnologias através de suas próprias plantas que Vegapunk deixou na sua terra natal. Aparentemente, no reino de Baltimore, Vegapunk foi um jovem que se importava muito com o povo da sua ilha, tanto que eles mesmos reconhecem isso, como vimos no capítulo 592. Ele criou diversas tecnologias para melhorar a vida das pessoas da sua ilha, e por isso podemos assumir que mesmo tendo feito bizarrices como os pacifistas, ainda assim ele tem certa moral. Qualquer um que toque nesse laboratório ou destrua qualquer uma das suas invenções é considerado um criminoso. E quem é que vai lá e simplesmente explode a ilha? Isso mesmo, o Franky. Isso também nos leva a outros fatores importantes. Mesmo tendo participado com um grupo com Judge, Caesar Clown e Queen, Vegapunk não se mostrou tão maligno quanto eles, por assim dizer. Ele se recusou a usar crianças no processo de gigantificação, também tentou acabar com o projeto da criação do gás venenoso H2S, porque isso poderia matar diversas pessoas inocentes e, claro, seu feito ainda misterioso, ter programado Kuma e permitido seu último desejo quando ainda humano, que era proteger o Thousand Sunny até que Luffy voltasse. Pensem comigo, por mais que não tenha sido atitude direta vindo do cientista, ainda assim, ele teve que trabalhar nisso contra o governo mundial. Afinal, Kuma ficou naquele lugar por 2 anos sem servir à marinha ou ao próprio governo, e ele ainda era muito útil para eles. Mas se Vegapunk era tão bom e tinha certa moral, sendo praticamente um herói altruísta para sua ilha, o que teria levado ele a criar armas que acabaram sendo usadas na tirania do governo mundial? Porque também ele próprio foi o escolhido para isso, ao invés dos demais cientistas que poderiam criar armas como ele. Todas as respostas estão em um só lugar: o reino de Baltimore, a ilha Karakuri. Para muitos leitores, a ilha Karakuri e Baltimore realmente só apareceram no time skip quando o Franky foi atirado para aquele lugar, e principalmente para quem só vê o anime nem sequer teve essa citação. Mas a primeira aparição da ilha Karakuri é no capítulo 448, mais precisamente na história de capas do Enel. Para grande parte dos fãs isso é um fato antigo, mas para muitos que não acompanham as histórias de capas ou só veem o anime, isso passou batido, porém é extremamente importante. Falando da ilha em si, Karakuri significa mecânica, e isso faz total jus a seu nome. Afinal, nesse capítulo da história de capas, vemos a origem do autômato feito por um senhor de idade. Esse senhor se chamava Tsukimi, que significa literalmente o observador da lua. Então aqui temos um cientista da mesma ilha do Vegapunk, que também criou robôs iguais, ou seja, os autômatos, assim como o Vegapunk que criou os PX, ou seja, ele não foi o único e talvez não foi o primeiro a fazer isso. Aliás, ele realmente não foi. Continuando a história de capas, descobrimos que na verdade, esses robôs são a exata cópia da tecnologia dos povos alados antigos, as raças com asas que eram na verdade da lua. Agora juntem todos os fatos. A ciência do Vegapunk e Tsukimi na verdade eram dos povos da lua. Tsukimi é o observador da lua e a ilha mecânica Karakuri é conhecida como a ilha do futuro. Porém, ela aparentemente já carregava essa fama mesmo antes do nascimento do Vegapunk, e ele só criou fascínio pela tecnologia quando começou a crescer na sua terra natal. O próprio Tsukimi é bem mais velho que ele, e Tsukimi também deve ter aprendido do lugar onde nasceu, ou seja, Karakuri é um lugar completamente ligado à lua. No flashback de Calgara e Noland, isso 400 anos atrás, Calgara comenta que já fazia 400 anos desde que a ilha não recebia nenhum visitante. Matemática simples, temos mais ou menos 800 anos de história de Shandora, mesmo tempo que bate com o século perdido. Agora pensem comigo, se desde 800 anos atrás, os povos com asas já habitavam a Terra, os seus ascendentes, ou seja, aqueles que vieram da Lua, chegaram ainda mais tempo antes disso. Com esses fatos que a gente trouxe pra vocês, a tecnologia de criação de robôs, fator de linhagem e possivelmente as Akuma no Mi, tudo isso foi
foi criação do povo do século perdido. E isso é o que muitos de nós já acreditamos. Até mesmo a escrita, entre aspas, criada pelos Kozuki para os Poneglyph veio dos povos lunares. Afinal, podemos ver essas escritas semelhantes aos Poneglyphs talhadas nas paredes. A cidade da lua se chamava Bilka e os povos com asas só desceram de lá porque esgotaram todos os recursos da sua lua. O que Vegapunk disse no capítulo 1062, o mundo precisa de mais fundos para a tecnologia, mas os recursos são insuficientes. E essa é exata a mesma mentalidade dos povos alados. Esses povos, se conseguiram esgotar a lua por completo, é porque viveram por lá centenas ou milhares de anos. Sua tecnologia era avançada demais, mesmo para sua época. Agora, com tudo isso, não é que Vegapunk tem uma mente de 500 anos à frente. A sua mente está, na verdade, há mais de 1000 anos atrás. Vegapunk não criou nada, ele apenas reinventou ao seu modo com a história que descobriu, ou com seja lá o que ele tenha aprendido tanto com Tsukimi ou na própria ilha Karakuri. Isso nos prova que tudo que Vegapunk tem feito é replicar o que os povos do século perdido tinham, uma tecnologia absurdamente avançada, mas que quase foi extinta com o sumiço do reino antigo. Tudo isso que estou trazendo pra vocês é basicamente fato e tá no mangá. Vegapunk replicou os ciborgues nos PX a partir do DNA do Kuma. Todos os PX têm as características do Kuma e isso, é claro, é a partir do fator de linhagem que Judge também consegue replicar nos seus soldados. Agora parem e pensem nos Serafins. Eles foram feitos a partir do DNA lunariano que provavelmente foi coletado do King, que é um lunariano. Todas as características de um lunariano estão nos Serafins: cabelos brancos, pele morena, o fogo na nuca e a resistência absurda. Agora olhem para os robôs da Lua. Eles também têm asas, são crianças e carregam características humanoides. Na Lua não existia nenhum humano, afinal só existiam aqueles com as asas. E os robôs que Tsukimi fez não possuíam asas, embora sejam absolutamente iguais aos robôs da Lua. E isso, é claro, é porque não existia nenhuma pessoa com asas na terra do Tsukimi, que era a ilha Karakuri. Ele usou DNA humano para criar os robôs e por isso que os robôs se parecem muito mais com humanos do que com povos da Lua. E isso só prova que o povo do século perdido já tinha ciência sobre o fator de linhagem há milhares de anos atrás. E boom, cara, quando eu me dei conta disso, minha mente explodiu. Se levarmos isso como fato, tudo que Vegapunk construiu envolto à tecnologia é possivelmente originado do século perdido, inclusive seu amplo conhecimento sobre as Akuma no Mi e o Kairosek, que o próprio Oda já disse através de SBS que seriam explicados através de um cientista, ou seja, o Vegapunk. Dito isso, onde entra tudo aquilo que eu falei no início sobre a índole do gênio, dele aparentemente ter honra e o governo mundial. Vamos lá. Lembra-se das palavras de Clover sobre o reino antigo? Eles tinham um poder absurdo, muito à frente do seu tempo, e esse poder fez os demais reinos temerem. Isso, como todo mundo sabe, é a guerra que levou os 20 reinos a criar o governo mundial, a instituição única que controla o mundo e que são os mesmos responsáveis por apagar qualquer vestígio do passado. Ok, agora observem como ao mesmo tempo, e numa hipocrisia sem tamanho, o governo mundial tenta desesperadamente ter o mesmo poder que o reino antigo. Criar o sistema Chichibukais, tentar controlar os Yonkou, impedir a leitura dos Poneglyph, a corrida desesperada pelas armas ancestrais. O próprio arco de Water 7 como um todo é exatamente a corrida do governo para conseguir o poder da Pluton e, claro, a Robin para ela reviver a arma. No fim, eles destruíram o reino antigo, mas tudo o que desejam é ter o mesmo poder que o antigo inimigo tinha, e é exatamente aqui onde entra o plano de Imu e o envolvimento do Vegapunk. Eles são desesperados para ter as armas antigas, além de que aparentemente já possuem, visto que Imo é ou tem a Uranus. Mas também usam Vegapunk para ter a tecnologia daqueles povos. Tudo que Vegapunk tem construído é baseado no século perdido, desde o fator de linhagem, os PX, a habilidade com as Akuma no Mi e a manipulação do Kairosek. O governo, quando capturou o grupo Mad, se desfez de todos, menos do Vegapunk, que foi preso e, entre aspas, recrutado. Agora pensem comigo, Vegapunk tem o conhecimento das tecnologias antigas, mas aparentemente não deve saber muito sobre a história da queda do reino. Ele é um cientista e um idealista, então é obcecado pelo futuro e pelas suas invenções. Se o governo oferece recursos suficientes para que ele possa fazer suas criações e em troca eles lhe oferecem a sua tecnologia de porte militar, parece ser algo justo, certo? Porém a sua índole não é a mesma do governo mundial. No passado, ele foi um cientista que criou tudo pensando no bem-estar das pessoas e no futuro, sendo reconhecido como herói, mas ao mesmo tempo pro restante do mundo, ficou conhecido como o cientista que cria as armas que o governo usa pro controle e pra guerra. Aparentemente, de alguma forma que ainda vamos descobrir nos capítulos que estão saindo, Vegapunk pode estar sendo forçado ou subornado a continuar criando essas invenções pelo governo mundial. Sendo esse o motivo ou não, o que trouxemos aqui deixa ainda mais claro o possível plano do Imu e seu controle total. Como dissemos, tudo que o governo mundial busca é ser igual ao reino antigo, e dessa vez, ter o real controle do mundo. O medo, entre aspas, que eles tiveram no passado, era nada mais nada menos que inveja, e hoje eles replicam tudo ao seu bel prazer. Isso nos mostra que quem orquestrou a queda do reino antigo queria na verdade o trono que pertencia a eles, e usando a justificativa de que precisavam de um
um controle igualitário entre as nações. E os 20 reinos, é claro, concordaram com isso, mas tudo isso foi apenas uma conspiração para que atrás das cortinas o agente da guerra controlasse tudo, e esse é o Imu. E isso deixa ainda mais clara a tentativa desesperada do Reino Antigo de dividir o poder das armas ancestrais e separar a verdadeira história pelo mundo através dos Poneglyph. E de alguma forma eles descobriram que isso era na verdade uma tomada de poder e não um ataque contra um possível perigo global, afinal não é isso que eles queriam. Toda a sua tecnologia, a criação das armas, as Akuma no Mi e por aí vai, tanto que conhecemos na Terra quanto na Lua, possivelmente tinham o propósito de evoluir ainda mais a Terra e fazer um mundo melhor. E fazer um mundo melhor para as pessoas que viviam no planeta azul, assim como foi o início da carreira do Vegapunk, por exemplo. O simples fato de mudar o clima de um local, como ele fez na sua terra natal em Egghead, poderia salvar diversos países ao redor do mundo, e um deles, por exemplo, Alabasta, que sofreu uma forte seca, ainda que tenha sido sob influência do Crocodile. Imagine o que mais poderia ser criado a partir da tecnologia do Reino Antigo e do próprio cientista que conhecemos hoje. O que pode ter acontecido no passado que levou o Reino Antigo a cair foi a mesma interpretação que Iceberg e Tom San tiveram. Iceberg disse o seguinte: as armas ancestrais, os mistérios do passado, eles não devem ser trazidos de volta à vida. Não importa a índole daqueles que os tiverem, o resultado será o mesmo. Uma arma nunca traz paz ao mundo. Essa é a visão que os humanos e os 20 reinos tiveram e que provavelmente foram usados de manobra através do Imu. E ele usou eles através dessa crença, e quem na verdade tem usado uma arma absurda pro mal é o próprio Imu, como ele fez em Lulúzia. Poseidon é dito a ser capaz de destruir o mundo inteiro, mas sabemos que o seu poder na verdade foi criado na intenção de no futuro levar Noah e os tritões até a superfície. Era o que Tom San, por exemplo, acreditava. Ele encorajou Frank, curiosamente um tritão e praticamente o Vegapunk Jr., para que ele nunca tivesse vergonha de construir os seus navios. Afinal, todos os navios do Frank eram navios de batalha que são usados normalmente para a guerra. E ele sabia que o mesmo poder capaz de destruir uma ilha como Pluton deveria ter um propósito benéfico para o mundo, e teorizamos, é claro, ser a destruição da Red Line. E Imo agora tem tudo o que precisava, a tecnologia além das armas ancestrais, e só o que lhe resta mesmo é as próprias armas ancestrais para que ele tenha controle total sobre o mundo. E curiosamente as duas armas estão em dois territórios do Luffy, Wano e a Ilha dos Tritões, e esses dois locais podem muito bem ser invadidos pelo governo mundial com os Serafins. Ele conseguiu conhecimento total das Akuma no Mi, conseguiu autômatos perfeitos na figura dos Serafins, que conseguem bater de frente com o Yonkous, o domínio total do Kairosek, e agora está com todo o poder nas mãos, junto da arma que possui, para um verdadeiro golpe a todos aqueles que se opuserem, inclusive ao Joy Boy que ressurgiu. Com tudo isso, Vegapunk ainda é necessário com seu conhecimento sobre a tecnologia do passado? É claro que não. E também com a possibilidade que ele tenha descoberto algo sobre Lulúzia, a sua cabeça tá em jogo. A CP0 tá a caminho atrás dele. Assim como o governo no passado destruiu qualquer evidência do avanço científico do Reino Antigo, apagando eles pra sempre, agora eles conseguiram o que queriam e vão fazer o mesmo com um único humano vivo capaz de replicar tudo aquilo que os povos antigos possuíam. Mais uma vez, o governo trará escuridão pro mundo de One Piece com o fim da ciência. Mas sabemos que um certo alguém tá nessa ilha e que as coisas podem acabar de um jeito muito diferente do que o governo mundial imagina. O que será que vai acontecer? Como mais uma vez o governo será derrotado? Mas ele realmente será? Bom, isso é assunto para um próximo vídeo. E é com isso que encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Comenta o que você achou das nossas teorias. Também não se esquece de conferir a nossa descrição com o Discord e com o Instagram do canal. A gente sempre deixa um post de perguntas para vocês enviarem suas perguntas e a gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!